Glória a Deus. Amém. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Amém? Romanos capítulo 8. E diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora, portanto, já há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A carta aos Romanos, para mim, é uma das cartas mais importantes que precisa ser lida, relida e vista por todos os cristãos. É uma carta muito bem elaborada, onde fala muito claramente da transição entre viver querendo ser alcançar Deus pelo seu esforço, pela sua própria obediência. E quando você então entende que é impossível o homem conquistar Deus, alcançar de Deus, ser abençoado pelos seus próprios meios, cumprir as justas exigências da lei. Porque a lei não é injusta, a lei é justa. Ela busca o que é bom. O objetivo da lei é a paz. E a grande verdade, se todos nós fôssemos capazes de cumprir a lei 100%, o mundo todo, nem precisar de Jesus para salvar a gente ia precisar. Então, quando Paulo chega em Romanos 8, para chegar nessa, portanto, dando a entender, baseado no que eu falei, no que nós estamos vendo até agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Romanos 8 começa aí já a seguir o ápice de tudo que Paulo começa desde Romanos 1. A minha dificuldade de ministrar em Romanos 8, no livro de Romanos, qualquer parte dele, é porque eu já li Romanos e reli tantas vezes e sou tão encantado com Romanos que eu não consigo não dar uma recapitulada nos capítulos anteriores. Que Paulo inicia falando da perversidade humana, falando do pecado da humanidade, toda a promiscuidade do ser humano, e ele destrincha todo tipo de pecado, desde a mentira, da desobediência, da orgia, de tudo. Só que quando você está numa religiosidade, você tem pecados que são graves e pecados que não são. E aí a religião nomeia esses, classifica os pecados, os aceitos e os excluídos, né? Mas Paulo faz toda uma lista e vai mostrando como é a situação do homem em relação a Deus. Ele passa por isso no capítulo 1, no capítulo 2. E ele chega ao ponto no capítulo 3 de dizer, porque todos pecaram. Ele não salva nenhum. Ele não exclui nenhum dessa história. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Paulo não poupou nessa explicação dele, ele não poupou
Moisés, ele não poupou Abraão, ele não poupou José, Noé, Davi, ele não poupou nenhum deles, nem Jó. Então, quando Paulo chega à conclusão de falar, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carece da misericórdia de Deus, ele está falando de todos. E quando ele chega a essa conclusão, esse todos está incluído, todos esses homens. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, José, Davi, que todos. Amém? Todos pecaram. Ele não tira ninguém para dizer todos, exceto esses. Não, todos pecaram. E carece da misericórdia de Deus. Então ele vai mostrando em Romanos o fato que o homem foi incapaz de cumprir as justas exigências da lei. No capítulo 4 ele faz um desbravamento, porque ele fala, vocês pensam o quê? Vocês acham que o nosso pai Abraão ele foi justificado por obras? Pelo seu esforço? Porque ele fez algo para merecer a justificação? E ele vai mais profundo, eu digo a vocês, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Porque cumpriu-se as escrituras que diz que Abraão creu em Deus. E por ter crido em Deus, ele foi declarado justo. Amém? Aí ele fala, o trabalhador que trabalha e recebe o salário, isso não é uma dádiva, isso não é um presente, isso não é uma graça. Ele está recebendo o direito porque ele trabalhou. Mas aquele que não trabalhou, mas mesmo assim recebeu, esse sim está recebendo uma dádiva. Então ele vai mostrando, deixando bem claramente a impossibilidade de o homem ser justificado por meio dos seus próprios meios, próprios esforços, do seu próprio esforço, sua própria obra. E aí vai desbravando no capítulo 5, onde ele fala, agora pois, justificados mediante a fé, capítulo 5 de Romanos, verso 1, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E ele destrincha ainda mais em Romanos 5, quando ele fala que por causa da desobediência de um só homem, aí ele está falando de Adão, primeiro Adão, todos entraram debaixo de condenação, mas pela obediência de um só. E eu gosto sempre de dizer, ou eu aceito que esse um só que obedeceu o nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou falar que sou eu que sou esse um só. Porque foi um só que obedeceu. Pela obediência de um só, todos recebem a redenção por meio da fé nele. Capítulo 6, ele vem falando uma pergunta que as pessoas fazem por não entender o Evangelho. E até hoje fazem a mesma pergunta. Que faremos, pois, então? Nós vamos pecar ainda mais para que essa graça aumente? Está lá. E ainda hoje, quando você pega a graça, sempre tem um dizendo, então eu posso pecar à vontade. O que é não entender? O que é ser ensinado fora do Evangelho? Porque quando você é ensinado fora do Evangelho, você não consegue compreender o poder do Evangelho. Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, não é daquele que obedece. Porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. Aí Paulo fala, de modo nenhum. Como pode nós que morremos para o pecado ainda viver para o pecado? Você sabe por que essas pessoas fazem essas perguntas e essa indagação? Então é porque é vontade. Uma, falta de conhecimento, muita parte. E outra, a maior parte, não morreram para o pecado. Porque quem morreu para o pecado nem cogita uma coisa dessa. Porque ele está morto para o pecado. É o que Paulo está falando aqui. Claro que não. Como pode alguém que morreu para o pecado querer viver para o pecado? Nós morremos para o pecado para que possamos então viver para Deus. Amém, amados? Aí quando ele entra em Romanos 7, ele começa a falar desse desafio, né? Romanos 7, ele entra nesse desafio de viver. E aí quando chega em Romanos 7, ele entra nesse grande dilema e desafio. Por quê? Porque agora ele morreu para o pecado. Ele fala em Romanos 6, como viveremos para o pecado se para ele morremos? Mas quando no Romanos 7 ele já começa a falar, mas que coisa. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E entre essa briga da carne e o espírito. Por quê? Por ainda estar num corpo corruptível. Pelo fato pelo qual está claro, eu preciso e dependo de um Salvador, Jesus Cristo. Porque se não fosse assim, eu não precisaria dele. Cristo teria morrido em vão, como está lá em Gálatas. Eu não anulo a cruz de Cristo, porque se a salvação vier por meio de obediência à lei, Cristo morreu em vão. Porque se eu sou capaz de obedecer à lei para ser salvo, eu não preciso de Jesus. E ele começa em Romanos 7, primeiro já falando como que a lei funciona. Que a lei só tem poder sobre alguém enquanto aquela pessoa vive. Quando ela morre, a lei já não tem mais poder sobre ela. A lei não tem mais regência sobre ela. Ela fala, é o que aconteceu conosco. Nós morremos com relação à lei. A lei não tem mais domínio sobre nós. Nós morremos para a lei e agora vivemos para Cristo. Amém? Então, o fato de eu agora viver para Cristo e morrer para a lei faz com que a lei não tenha mais poder sobre mim. Não tem poder de me condenar. Porque o objetivo da lei é mostrar para o homem que ele é pecador, que ele precisa de um salvador, ele está lascado. Você precisa obedecer. A lei não salva, e nunca foi o objetivo dela. A lei é incapaz de salvar. A lei aponta. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então ele entra nesse dilema agora, porque ele fala, nossa, agora eu quero fazer o bem. Por quê? Porque eu morri para o pecado. Eu não quero continuar pecando. Eu quero viver para o bem. Mas quando eu quero fazer o bem, eu vejo que o mal ainda está em mim. E eu fico com essa briga. Mas se não é o que eu quero, se eu quero fazer o bem, eu consisto que a lei é boa. Eu concordo que a lei é boa, eu quero obedecê-la. Mas por mais que eu queira, dentro em mim há uma carnalidade que busca a lei do pecado. Mas se não é o que eu quero, logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ele fala, miserável homem sou. Quem vai me livrar dessa situação? Quem vai me livrar desse algo terrível? Porque eu quero sempre fazer o bem, mas ainda faço mal.
Eu ainda não consigo alcançar esse lugar de perfeição. Mas eu concordo. Agora eu quero. Eu vivo para Ele. Mas como me livrar dessa situação? Como me salvar? Aí ele finaliza falando: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque com a minha consciência, eu sou escravo da lei de Cristo. Por mais que ainda a minha condição não alcançou essa perfeição. Aí que ele entra em Romanos 8 dizendo: não está mudando de assunto, continua o assunto. Agora, portanto, entendam de uma vez por todas, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, ele está falando de duas leis. Ele falou da lei que aponta para a morte, e agora ele fala a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Verso 3, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da natureza humana, ou seja, por mais perfeita, boa que a lei seja, mas ela não pode salvar, porque a natureza humana não consegue alcançar. Então é impossível que se salve por isso. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, a enviar o seu Filho, na semelhança da natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelos nossos pecados. Então o que Deus fez? Agora o Cordeiro de Deus, alguém não precisa ir. Tudo isso, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse fala disso. Isso já era plano de Deus. Antes da fundação do mundo. Estava tudo já preparado para que no plenitude dos tempos ele viesse e se tornasse sacrifício pelos nossos pecados. Amém? Não é que os nossos pecados não foram punidos ou ficou de balde. Eles foram punidos em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, em Cristo Jesus, Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Aleluias! Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Você está pegando, entende isso? Por que o fim do domínio do pecado sobre nós? Por que o pecado dominava sobre nós? Porque quando a gente está sobre o domínio da lei, o pecado domina sobre nós. Paulo fala, a lei é boa, mas o pecado usou a própria lei para me condenar. Ele me traiu usando a própria lei para me condenar. Então, a lei, quando eu estava debaixo da lei, me colocava também debaixo do domínio do pecado. Porque o próprio pecado usava a lei para me escravizar. Por isso que eu sempre falo, quanto mais consciente da graça, quando a gente para de pregar só condenação e passa a falar da conscientização, como na nova aliança Paulo vai falando, nós agora, porém, em Cristo Jesus temos nova vida. Agora nós somos coparticipantes da natureza divina. Agora a natureza dele está em nós. Agora vivemos para Ele. Somos dele. A nossa alegria é Ele. Nosso prazer está nele. Em vez de focar, apontar o tempo todo o pecado, nós apontamos a regeneração, a sua condição em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. E essa consciência te leva, na verdade, para muito mais santificação.
do que a pregação batendo o tempo todo, te condenando, te conscientizando de quem você é em Cristo. Você vive muito mais uma santificação do que o tempo todo pode extinguindo a natureza pecaminosa. Quando eu compreendo quem eu sou em Cristo Jesus, regenerado, amém? Eu não faço para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu faço. Eu não obedeço para ser salvo, eu sou salvo, por isso obedeço. A salvação é uma condição de mudança de natureza, e isso que não consegue entender. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação, nova natureza. Salvação não é uma questão de obedecer cronograma A ou B. Salvação não está ligada a obedecer à lei, porque não é impossível ao homem. Salvação está ligada a uma nova natureza. Se alguém está em Cristo Jesus, então quanto mais consciente da minha nova natureza, como eu funciono agora, eu agora não sou mais escravo de Adão. Eu agora não devo mais nada para a natureza adâmica do primeiro Adão. Eu agora estou unido com o segundo homem, com o último Adão, que é espírito vivificante. Aleluias. Amém, amados? Versículo 4 diz assim: de modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Passamos a cumprir as justas exigências da lei. Olha que forte isso aí. Por que agora nós cumprimos? Porque nós cumprimos no Espírito. Não baseado no medo, baseado na condenação, mas agora através da lei do Espírito da vida que está dentro de nós. Hebreus vai falar que tirarei coração de pedra e colocarei um coração de carne. Escreverei minhas leis no vosso coração. Não é mais uma lei escrita em pedra, é no coração. Amém? Muitos cristãos ditos fervorosos, obedientes das regras dos homens, se acabar aquelas denominações, tudo, que para eles a igreja é denominação, não que não tenha igreja frequentando denominações, muitos, se acabar com tudo isso, se não tiver um pastor da cola dele, ou um irmãozinho fiscalizando o pecado dele, ele cai na orgia. Porque ele aprendeu a obedecer regras. Ele aprendeu a viver debaixo de um cabresto humano. Você está entendendo? Agora, uma vez, estando em Cristo Jesus, entendendo o poder do Evangelho, ainda que soma todos os cristãos da face da terra e restar só você, ainda que não tenha uma congregação para você congregar, ou que se diz a igreja para você ir, você morreu para o pecado. Com todas essas fraquezas
que impossível ser perfeito, mas agora você tem uma nova natureza. Ah, como eu anseio por esse entendimento. Eu sei que muitos entendem isso, mas não prega isso porque não tem como escravizar os outros pregando isso. Ah, como eu anseio por essa compreensão. Que a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela não está dividida em placas, denominações. A verdadeira igreja de Cristo Jesus entendeu isso. Tende vocês o mesmo modo de pensar. É isso que está falando. É o entendimento da graça. É Cristo em nós, a esperança da glória. Quando você senta perto de um verdadeiro irmão em Cristo Jesus e vocês olham para o outro, independente de denominações, instituições, ou seja lá o que for, se é evangélico, se é católico, não interessa. Quando você senta num verdadeiro irmão, regenerado em Cristo Jesus, vocês começam a conversar e vocês compartilham da mesma fé. Vocês se reconhecem como membros da família. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Simples assim. É fatos, não é argumentos. É isso que eu tenho que me perguntar. Ah, se meu pastor não proibisse isso, como eu agiria? Você está me entendendo? Ah, se a minha igreja não dissesse que é proibido, o que eu faria? Tanto que você vê aí muita gente que não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Ah, agora o pastor liberou. Antes não podia, mas agora pode. O pastor que manda, né? Você está entendendo? Agora o pastor liberou. Fora os que não podem, vai fazer do mesmo jeito. Fazia escondido, né? Quantos fazem escondidos, mas o pastor não pode saber. Porque senão vai ficar no branco. De Jesus, né? Tá sabendo? E é por isso que eu não faço nenhuma questão de liberar ou não liberar. Eu faço questão de ensinar o Evangelho. Porque dentro do Evangelho você sabe aonde você deve ir e aonde você não deve ir. Independente do seu pastor. Ou não sabe? Você sabe. Com certeza. Você sabe quando você pisou na bola. Por que muita gente prefere a religião? Porque ela não quer ser responsável pelos seus atos. Você está entendendo? Então é mais fácil para elas ter alguém dizendo para elas o que elas podem e o que elas não podem. A responsabilidade não fica para si, né? Porque é como se ela fosse, vou colocar minha responsabilidade no meu pastor. O pastor diz que pode, diz que não pode. Agora, a graça, o evangelho coloca a responsabilidade individual. Quando você está diante de algo que você sabe que não agrada ao Senhor, você não vai pensar, nossa, se o pastor estivesse vendo aqui. Não, você fala assim, dá para assistir isso com Jesus do lado? Não no sentido religioso, que dependendo, porque a religião ela é tão terrível que ela te faz ficar assim, ó. Existe ver e ver. Você pode assistir algo inofensivo e tá pecando.
e assistir algo que aparentemente é ofensivo e não está pecando. Porque ele examinará as intenções do coração. E é isso que a religião não entende. É como nem fala, não estão prontos para essa conversa. Não estão preparados para essa conversa. Não estão preparados para essa conversa. É uma conversa como aquilo que eu coloquei no grupo sobre o Halloween. Não estão preparados para essa conversa. Achei muito bom. Não estão preparados para essa conversa. Porque não existe diálogo, não existe conversar, não existe. Só existe. Não pode. Então, meu irmão. E nem querem também se conhecer. Nem Quer querem, não. sabe? Não quer porque vai ter que deixar o orgulho de lado. Aí tem muitos que já entendeu. Ele só que não quer. Mas é isso mesmo. Entendeu? Então, meu irmão, o nosso negócio aqui é você estar ali porque você tem suas falhas, eu tenho as minhas, todos nós temos. Mas se essas falhas, esses erros, quando você os comete, você mesmo não tem a conclusão de olhar e falar, poxa, não tá legal isso aqui. Eu sei que eu sou salvo pela graça, olha a diferença. Eu sei que eu já sou perdoado. E por isso, não dá, Jesus. Não dá para eu continuar fazendo isso. Não foi bonito. Querido, jamais a graça vai te levar para o pecado. Jamais. A consciência de quão amado você é. O amor de Cristo nos constrange. Amado, não tem nada que constrange mais do que o amor. Você não vai ver na Bíblia escrito a lei de Deus nos constrange. Você não vai ver, mas você vai ver falando o amor de Cristo nos constrange. Você acha que levou Pedro a chorar amargamente depois de negar Jesus 3 vezes? E na terceira vez ele encontrou os olhos de Jesus? Foi por medo, julgamento? Não. Ele encontrou doçura. Ele encontrou amor. Ele encontrou perdão. Porque se ele não tivesse encontrado isso, ele tinha feito igual Judas fez. Tinha acabado com a vida dele. Mas ele chorou amargamente porque ele só olhou como eu pude. Mas eu, mesmo assim, o olhar dele para mim, em nenhum momento foi de condenação. Então, queridos, quando Jesus olha para a gente assim, ó, com amor, sem condenação, eu falo, todos aqueles que receberam Jesus, não recebeu a igreja evangélica, Jesus, eles vieram pela graça, pela pregação da graça. Você estava aquele dia se sentindo o pior dos piores e de repente uma palavra veio e entrou e você sentiu o amor de Deus te abraçando de uma forma extraordinária e você não resistiu a esse amor e você deu sua vida para Ele. Aí logo começa aqueles que não entendem o Evangelho dizendo, mas não é bem assim não, agora você tem que merecer. Você tem que pagar o preço, irmão. Tem que pagar o preço, barão. Aí você volta para aquele estágio, eu não consigo. Eu não mereço. Eu não orei o tanto que eu devia. Deus hoje não deve estar querendo me abençoar. Não consegui vender bem hoje. Com certeza foi porque eu não fui no culto no domingo. Não, meu serviço não está rendendo. Não, com certeza eu devo ter feito alguma coisa, né? A relação se torna de novo uma relação de Deus pesando a mão, medo. Não é essa relação que nós estamos tendo aqui, que todos os domingos nós estamos aqui. Eu não cobro ninguém para estar aqui, desses que estão aqui.
quando não vem, eu não ligo. Ah, por que você não veio? Não. Sumiu, no máximo eu pergunto, tá tudo bem, irmão? Você tá precisando de alguma coisa? Você é livre. Mas você tá aqui. Aleluias. O amor de Cristo nos constrange. Amém, amados? E eu vou finalizar com isso. O amor de Cristo nos constrange. E é um constrangimento que não frustra, né? Não frustra. Ele traz arrependimento. Muitas pessoas confundem. A culpa não é de Deus. Culpa não é de Deus. Deus não traz culpa, porque culpa não muda ninguém. Culpa só te faz se sentir condenado. Culpa é um dos maiores fatores de doenças emocionais que existe. Você não sabe o tanto de enfermidades na área das emoções mentais existe por causa de culpa. A culpa adoece. O verdadeiro encontro com Deus traz arrependimento, que a palavra é metanoia, mudança de mentalidade. Como eu vejo agora. Tem gente que vai, peca e culpa, e vive debaixo da culpa, mas nunca sai do pecado. E vê Deus o tempo todo condenando. Quando ele entende a graça e vê, não, eu já sou perdoado. Eu sei que ele me perdoou. E é por isso que eu não quero continuar aqui. Ele vai tendo dentro dele uma mentalidade que ele é amado, perdoado. E que Deus não está o condenando por aquilo. Mas porém, ele não pertence mais àquele lugar. E quanto mais ele vai entendendo isso, ele vai se libertando daquela condição. Agora, a culpa não transforma ninguém. A culpa só gera mais religiosidade, moralismo, porque uma pessoa cheia de culpa, ela é moralista. Uma pessoa que está vivendo uma vida debaixo de uma culpa, de pecado constante, ela está cheia de culpa, ela está se sentindo condenada e ela condena o tempo todo, porque é o que ela entende do Evangelho. Então ela está lá toda no erro, mas está apontando o erro de todo mundo, porque é o que ela acredita. Ela acredita na condenação. Ela não acredita na regeneração. Aleluia. Então vamos cear debaixo desse entendimento.